Bom, continuando aquele vídeo anterior que eu falei sobre a China, né? Eu falei que era difícil a China assumir a hegemonia mundial, porque a China é uma ditadura. A China é uma ditadura, então o soft power chinês é muito difícil de ser vendido, vamos dizer assim. Acho difícil a gente pensar que o mundo vai começar a consumir cultura chinesa, né? Embora muita coisa interessante exista na China em termos culturais, né? Mas essa questão da forma de governo, da centralização, do poder, partido único, ditadura, etc., é que, de certa forma, não favorece que a China se torne uma potência hegemônica, né? Ela, evidentemente, tem sua importância econômica, inegável, e a importância chinesa ela é crescente. Ela vai ser daqui para frente crescente, porque a China encontrou realmente um caminho do crescimento, né? E agora o problema é os problemas internos da China. Os problemas internos da China são muito grandes, né? A questão dessa população enorme que tende a enriquecer, está tendendo a enriquecer, ter maior renda e, portanto, começa a ter maiores aspirações políticas, né? Então isso tende a ser um problema para o Partido Comunista manter o poder, manter as coisas sob controle, né? E a cada vez a gente vê mais. A luta interna dentro do Partido Comunista, obviamente a gente está vendo essa questão daquele líder daquela região que foi praticamente botado para escanteio, né? na luta pelo poder dentro do Partido Comunista, né? Então são duas coisas interessantes. A questão da população está querendo maior participação e os grupos internos dentro do Partido Comunista lutando pelo poder, né? Então tudo isso vai gerar certas tensões aí que daqui para frente tendem a aumentar. O governo chinês vai ter que ser muito habilidoso para continuar administrando essas situações. E tem questões regionais, questões de províncias, de cidades, etc. Tudo isso é muito complicado. A gente vê aqui no Brasil os interesses regionais, né? Então tem interesses do Nordeste, interesses do Centro-Oeste, interesses do Sul. Então você vê, aqui no Brasil, que é um país de 200 milhões de habitantes, já é complicado. Imagina na China, que é um país muito maior, que tem 1 bilhão e tantos milhões de habitantes. Então essas questões regionais, questões de grupos, etc., tendem a ser mais complicadas. A gente vê aqui no Brasil os interesses setoriais, né? O pessoal ruralista, o pessoal evangélico, o pessoal isso, o pessoal aquilo, cada um com a sua agenda, cada um querendo seu pedaço do bolo. Então já é complicado a gente ver a briga política no Brasil, imprensa, etc. E aqui nós temos uma imprensa livre. Na China a imprensa é toda censurada, é toda do governo, né? Agora, com relação ao Brasil e a China, né? O Brasil e a China têm hoje uma relação meio simbiótica, né? O Brasil, como grande fornecedor de matérias-primas, né? Fornece comida, minério de ferro, né? Que são as duas coisas que a China precisa fundamentalmente, né? Comida, nós temos a soja nossa, nós temos a carne, etc. E temos o nosso minério de ferro, que é o melhor do mundo, né? Então a nossa Vale do Rio Doce tem a mina de Carajás lá, que é a melhor mina do mundo, melhor qualidade de minério do mundo. Então a China não tem para onde fugir, ou compra do Brasil, ou compra da Austrália, e acabam que eles compram dos dois, né? Então eles compram dos dois e não existe outro fornecedor. Eles estão tentando desenvolver fornecedor na África e tal, em outros lugares e tal, mas o Brasil e a Austrália vão continuar sendo os grandes fornecedores da China por muito tempo, né? Porque a nossa mina de Carajás tem muito ainda ferro para tirar de lá, né? Não só ferro como outros minerais, né? Então essa relação simbiótica, né, tá sendo favorável para o Brasil também, porque está entrando muito dólar, né? Está entrando muito dólar. De certa forma tem um efeito negativo, que é trazer muito dólar, o real fica super valorizado, e aí nós temos um problema de competitividade de exportação da indústria e tal. Tudo isso é coisa que tem que ser resolvida. De certa forma a queda dos juros acaba ajudando a tirar essa sobrevalorização do real, né? Porque traz menos capital especulativo. Então a relação Brasil-China é uma relação de interesse e tal, e eu acho que o governo da Dilma, ela está tentando
não ficar tão dependente da China, está tentando abrir um pouquinho mais para conversar com os Estados Unidos, etc. Que na época do Lula a gente deixou os Estados Unidos meio de lado, né? E aí está tentando ter um balanço, um equilíbrio maior entre China e Estados Unidos. A Europa está com essa crise toda. Talvez a eleição do Hollande lá na França possa ajudar a melhorar assim, a conversa com a Europa, né? Se a Europa começar a crescer novamente, né? Sair um pouco dessa recessão. Então o Brasil está com uma posição interessante de tentar ter um relacionamento mais equilibrado, né? Entre os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e tal, mas também tentar ter um diálogo um pouquinho melhor com os Estados Unidos, que não é muito fácil devido aos problemas comerciais e tal. Mas a questão da China e Brasil, eu acredito que não vai mudar muito. Eu acho que o Brasil vai continuar fornecendo as matérias-primas que a China necessita, e a China não tem para onde correr. Os maiores fornecedores de comida e de minério, o Brasil está entre eles e vai continuar fornecendo, e nós vamos continuar ganhando dinheiro. Nós temos que tomar cuidado para as importações dos produtos chineses não esmagarem demais a nossa indústria.